Gostaria de chamar ao palco o senhor Eduardo Sirotsky Melzer e Patrícia Etlin, que vão dar continuidade a esse painel que aborda o tema produtividade. Lembramos aos senhores que cada painelista terá 20 minutos para discutir as suas ideias e depois das exposições teremos mais um tempo de 20 minutos para os debates sempre democráticos com a plateia. Lembrando que as perguntas do público devem ser feitas por escrito nas fichas encartadas nas revistas. As perguntas serão recolhidas pelas recepcionistas e repassadas ao mediador, presidente Bruno, que continuará na mediação dessa segunda parte do painel. Muito obrigado. Damos prosseguimento ao evento, recebendo aqui os nossos convidados para podermos seguir na linha de construir soluções de uma maneira democrática, de uma maneira ordeira e trazer então a visão também empresarial desse tema que é tão importante. Competitividade, afinal, ele junta todos os fatores do país, mas ela também tem uma participação fundamental das empresas, do setor empreendedor, do setor que investe realmente na economia. Eu gostaria, então, de passar a palavra agora ao Eduardo Melzer, que vai fazer as suas considerações. Eduardo Melzer, que é presidente do Grupo RBS, tendo atuado anteriormente como vice-presidente executivo, vice-presidente de mercado e desenvolvimento de negócios, e diretor-geral da RBS para o mercado nacional. Membro da terceira geração da família Sirotsky e neto do fundador Maurício Sirotsky Sobrinho, é formado em administração de empresas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com MBA pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Participou dos conselhos de ética do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, e do Conselho Executivo das Normas Padrão, o SEMP. Com a palavra, Eduardo Melzer. Muito boa noite, senhoras e senhores, as autoridades aqui já nominadas. Boa noite especial à diretoria do IEE e especialmente ao meu amigo Bruno Zafari, presidente do IEE e grande responsável pela realização de mais um Fórum da Liberdade. Eu quero parabenizar todos vocês responsáveis pela organização deste fórum e também agradecê-los pelo convite de estar aqui nessa noite, tendo a oportunidade de falar sobre competitividade sob a perspectiva dos empresários. E nesse contexto, quero dizer aos senhores que o momento para o empresariado do nosso país não é dos melhores. Aqueles que me conhecem sabem, eu sou um otimista incansável e tenho compromisso de longo prazo com o Brasil. Mas é até por isso, acho fundamental enfrentarmos de frente todos os problemas que desanimam e que frustram os empreendedores e empresários do nosso país e termos a capacidade de encontrar as respostas, por mais difícil que seja. Esse momento que nós vivemos, ele é consequência de um somatório de fatores. O Brasil passou mais de 2 gerações sendo uma promessa de país do futuro. E há cerca de 5 anos atrás, um pouco mais, decolamos rumo a esse futuro. A janela de oportunidade estava aberta. Foi um momento de grande aposta para todos nós. Além disso, a própria economia da Europa e dos Estados Unidos não ia tão bem, o que nos dava uma vantagem competitiva muito grande. Havia chegado a vez do Brasil. Quando em 2010 crescemos mais de 7,5%, acreditamos que o futuro havia finalmente chegado. O que aconteceu que nós perdemos o vigor e não conseguimos segurar este crescimento? Meus senhores e minhas senhoras,
nós não fizemos o tema de casa. O cenário mundial apontava para uma direção favorável ao nosso país, mas muito em função de políticas governamentais inadequadas, essa chance se perdeu. Não se teve energia nem vontade política para arregaçar as mangas e enfrentar os verdadeiros problemas, os problemas estruturais com os quais continuamos convivendo e que são absolutamente incompatíveis com um país que mira o futuro de um crescimento sustentável. Eu não quero ficar aqui nessa noite listando todos os problemas, mas será que a nossa legislação trabalhista ela é adequada aos dias de hoje? Será que o atual nível de intervenção do governo na economia é o adequado? E será que a nossa carga tributária nos coloca num ambiente global competitivo ou nos coloca no fim da fila dos investimentos? E a reforma política, por que não saiu do papel? Então hoje nós estamos sofrendo as consequências de quem não fez o que deveria ter sido feito. Para que a gente possa crescer, precisamos de verdadeiros líderes no nosso país, em todas as esferas, no ambiente governamental e também no ambiente não governamental. Gente comprometida com o longo prazo, capaz de tomar decisões muitas vezes impopulares, decisões difíceis, mas decisões que apenas verdadeiros líderes têm a condição de tomar. Nós vivemos agora o efeito colateral dessa apatia, dessa incapacidade de enfrentar os verdadeiros problemas que o nosso país apresenta. Nós temos todas as características de um país emergente. Temos instabilidade social, temos instabilidade política e temos instabilidade econômica. Mas nós não temos as taxas de crescimento que um país emergente deve nos oferecer. Então, quando nós avaliamos a equação básica de gestão que analisa risco versus retorno, vemos que sim, temos um risco de um emergente, mas não os retornos compatíveis com essa situação. Alguns dados nos ajudam a explicar isso. Eu já falei um pouco sobre carga tributária, mas eu quero voltar em algumas dessas questões. Até já foi dito aqui, mas temos uma das mais altas cargas tributárias do mundo. De cada R$100 gerados na economia brasileira no ano de 2013, R$36,42 viraram imposto. Dos 365 dias trabalhados no ano que passou, 150 dias foram para pagar imposto. E o impostômetro, que mostra a carga tributária, passou de 350 bilhões no ano de 2000 para 1,5 trilhão de reais em 2013. Um valor 4 vezes maior. E apesar deste volume, nós não temos a contrapartida para os impostos que pagamos. A violência aumenta, a nossa malha logística se deteriora, o atendimento à saúde não funciona, não tem educação. Então, para onde é que está indo esse dinheiro? Como mostrou o editorial do jornal Zero Hora desse último domingo, pelo 5º ano consecutivo, um estudo comparando 30 países aponta o Brasil como o de pior retorno na relação entre tributos e qualidade de vida. A nossa capacidade empreendedora, a nossa vocação para inovar, a nossa diversidade econômica não podem sustentar governos de qualquer esfera que não conseguem retribuir na forma da saúde, da educação e da segurança ou de estradas aquilo que nos obrigam a entregar. Nossa infraestrutura é ruim e, por consequência, nossa logística também é muito ruim. E um país sem infraestrutura é um país que não avança. O nosso risco de falta de energia está 4 vezes acima do aceitável. No ranking mundial de logística, caímos 20 posições no último ano. E agora somos o número 65 entre 160 países. Estamos juntos de El Salvador, das Bahamas, e estamos pior do que a Ucrânia, o Egito e a Sérvia. Uma comparação ilustra bem essa situação. A soja americana custa R$ 67
para percorrer pouco mais de 2.000 quilômetros nos Estados Unidos. Para percorrer a mesma distância aqui no Brasil, o nosso empresário gasta 4 vezes mais. Como competir dessa forma? E a legislação trabalhista, senhoras e senhores, de mais de 70 anos atrás, não serve mais para um país que precisa de crescimento. Em 1943, havia 42 milhões de pessoas no Brasil. Não havia globalização, a economia era fechada, não havia competição global. Estamos em 2014 e a legislação é praticamente a mesma. Por que não há força e não há energia para enfrentar essa questão? Alguém tem dúvida de que a legislação não se aplica às necessidades de hoje? Tem que ser um herói para gerar empregos no Brasil. Vocês todos aqui que empregam dezenas, centenas e muitos daqui que empregam milhares são heróis aqui no nosso país. Também não podemos admitir que por causa da burocracia se leve 107 dias para abrir uma empresa no Brasil. Na Alemanha são 14 dias, nos Estados Unidos 5 dias, em Singapura são 2 dias. Que incentivo é esse ao empreendedorismo? Essa ineficiência faz com que o empresário tenha que viver a apagar incêndios e, em vez de pensar no longo prazo, em vez de investir em novas plataformas, de incentivar o desenvolvimento de patentes, de promover a criação de novas tecnologias. Mas se empreender e produzir no Brasil é tão complexo, por que tantos de nós insistimos em tentar? Porque o que caracteriza e deve sempre caracterizar o empreendedor e o empresário é o otimismo, a capacidade de desafiar as dificuldades, superar os obstáculos e apostar na visão de que é possível fazer diferente. É importante ter claro que a turbina da economia é formada pelo conjunto de empresas que existem em nosso país. E é a coragem dos empresários e de seus investimentos e a força de trabalho de milhões de brasileiros que fazem a diferença todos os dias. Não alcançamos o grau de desenvolvimento que temos hoje por causa da política, mas sim apesar da política. Temos capacidade, temos força de trabalho, enxergamos o que está à frente e vamos atrás para entregar. Esta é a característica de empresários, de empreendedores e de trabalhadores. Pessoas comprometidas com o crescimento e com o desenvolvimento, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. Aqui no Brasil, nós temos excelentes exemplos dessa nossa capacidade, exemplos com os quais devemos nos inspirar. A maior cervejaria do mundo, todos vocês sabem, ela sai aqui do Brasil, da formulação e do investimento de empresários brasileiros. Uma das maiores empresas do mundo em produção de proteína animal também sai daqui. Uma das maiores siderúrgicas do mundo sai do Brasil, sai aqui do Rio Grande do Sul, Grupo Gerdau. Uma das maiores empresas de mídia, de televisão do mundo também sai aqui do Brasil. Então, o que nós precisamos neste momento? Precisamos flexibilizar a legislação trabalhista. Precisamos dar mais espaço para novos tipos de contrato que beneficiará trabalhadores e empresas e certamente diminuirá a informalidade das relações de trabalho, o que é uma praga para o desenvolvimento de qualquer nação. Precisamos ainda simplificar este emaranhado tributário. Isso tira o nosso fôlego para o investimento em produção e inovação e nos coloca em desvantagem na cadeia produtiva global. Temos ainda de investir fortemente em educação. Não temos como melhorar o país ocupando a posição de número 58 no ranking de educação, junto à Albânia, à Argentina e à Tunísia. Temos de incentivar a inovação, ampliando o investimento em pesquisa e desenvolvimento e formando parcerias em projetos desse tipo. No Brasil, se investe um pouco mais de 1% do PIB em pesquisa. Na Alemanha, quase 3%. Em Israel, quase 5%. É por meio de inovação e de tecnologia que uma nação precisa crescer e ampliar a sua presença global. Não podemos nos conformar em viver e trabalhar em um país
que ocupa a posição 116 em um ranking de competitividade formado por 189 países. Estamos juntos da República Dominicana e das Ilhas de Marshall. E estamos abaixo da Ucrânia novamente e do Paquistão. Temos o dever de exigir do poder público que faça a sua parte para nos fazer subir os degraus e nos afastar definitivamente da ineficiência total. A classe política precisa fazer a sua parte, contribuir preferencialmente, não atrapalhar alternativamente e não fazer o que está fazendo indiscutivelmente. Não podemos aceitar o microgerenciamento do governo, que vai nos conduzir a uma economia controlada com um mercado que não consegue se regular por si só. Precisamos de um mercado livre para crescer, com os riscos e os retornos que isso implica. Na condição de empresários e empreendedores, temos a obrigação de nos indignarmos com o cenário de ineficiência e contrário ao desenvolvimento. Não podemos jamais perder a nossa capacidade individual e coletiva e nosso compromisso com o desenvolvimento e com o crescimento. Um país bem-sucedido é um país justo e igualitário, um país que oferece oportunidades iguais, mas um país que recompensa resultados diferentes. Isso é justiça, isso é meritocracia. Como eu disse, precisamos ser competitivos em tecnologia, em ciência, em educação, em atração de investimentos. Mas para alcançarmos tudo isso, precisamos fortalecer e disseminar princípios e valores que façam com que sejamos absolutamente intolerantes a qualquer deslize moral e ética, não importa quem seja o autor. Temos orgulho de uma nova classe média brasileira, um numeroso grupo de consumidores que ampliou também seu acesso à educação e a postos de trabalho mais qualificados. Agora, precisamos dar um novo passo rumo ao desenvolvimento que contemple a ética e a moral em nosso país. Precisamos desenvolver aqui no Brasil a cultura de fazer o que é certo, pois é isso que orgulha um país e é isso que liberta uma nação. Muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo Melzer, pela sua exposição inicial. E eu passo de pronto a apresentação do nosso próximo palestrante, Patrice Ettling, que associou-se à Advent International em 1997 como sócio responsável pelos investimentos do fundo no Brasil. Atualmente, é um dos 11 Managing Partners globais da Advent, com foco especial na América Latina. Patrice tem 19 anos de experiência em Private Equity, liderou, co-liderou ou participou de 13 investimentos da Advent, dentre eles Terminal de Containers de Paranaguá, Croton Educacional, International Meal Company, Microsiga, atualmente TOTUS, e CSU Card System. Antes de ingressar na Advent, foi sócio-diretor da International Venture Partners em São Paulo e, anteriormente, foi representante-geral para o Brasil da Matra Marconi Space. Patrícia é também chairman da Latin American Private Equity and Venture Capital Association, possui MBA pelo INSEAD, mestrado em Engenharia Industrial pela École Centrale de Paris e é bacharel em Engenharia Eletrônica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Com a palavra, Patrice Ettling. Obrigado, Bruno, pelo convite. É um grande prazer de estar aqui com vocês hoje, numa hora tão tardia. Quer dizer, eu espero, nós somos o último empecilho até o jantar. Agradeço aí a presença de vocês todos. Eu ouvi com bastante interesse, obviamente, todas as apresentações feitas até agora, inclusive, né, do ministro, primeiro-ministro da Irlanda. E, na verdade, a minha geração, eu me formei na Poli, em São Paulo, no meado da década de 80, no meio do que eu chamo da geração da década perdida do Brasil, né? E a minha vontade na época, inclusive de vários dos meus colegas que se formaram comigo, era sair do Brasil, embora
não tínhamos as oportunidades que tiveram em seguidas aqui. E, obviamente, eu consegui, fui fazer meu mestrado fora, passei quase 10 anos no exterior. E, voltando do meu MBA, do INSEAD, em 94, era o ano do Real, do Plano Real, e acreditei, como vários outros, que era um momento de voltar para o Brasil e contribuir para o crescimento, enfim, ter nossa formação profissional aqui no país. E o que eu vejo hoje, e que me entristece muito como brasileiro, nós somos, depois vou apresentar alguns slides aí sobre a Advent, mas nós somos um dos maiores fundos de private equity do mundo, que traz o investimento de longo prazo aqui no Brasil. Administramos aí cerca de 40 bilhões de dólares no mundo, trouxemos mais de 5 bilhões de dólares para o Brasil durante os últimos 18 anos. Eu abri o escritório aqui em 96 nós, durante todos esses anos, investimos fortemente em treinamento de pessoas, desenvolvendo um programa de trainee, trazendo, sponsorizando, inclusive, analistas, associates, indo fazer os seus MBAs fora, trazendo summits para o Brasil, contratando MBAs brasileiros que estão no exterior para voltar para o Brasil. E nos últimos 2 anos, nós enxergamos muito desse talento do Brasil querendo ficar lá. Quer dizer, você vê brasileiros hoje em Harvard, em SEAD, em Wharton, que estão pensando seriamente, bom, vou prosseguir aqui minha carreira há alguns anos nos Estados Unidos, não é um bom momento para voltar para o Brasil. E pela primeira vez, realmente, nos últimos 2 anos, temos mais dificuldade de atrair esse talento brasileiro que está lá de volta para cá. Isso é um sinal péssimo, né? Quer dizer, de novo, me lembra a minha geração dos meados dos 80, que enxergam uma oportunidade melhor de ficar hoje nos Estados Unidos ou de ficar na Europa. Esse é um sinal, enfim, é um primeiro sinal de uma degradação muito séria de um talento que está ficando no exterior em vez de voltar para cá, né? E, obviamente, me preocupa bastante, né? O que eu coloquei aqui na apresentação, foram muitos dados que já foram falados, então eu vou passar por eles rapidamente, mas é um extrato de uma apresentação que eu faço no exterior, né? Quer dizer, nós captamos recursos juntos a grandes investidores institucionais, fundos soberanos, fundos de pensão americana, europeus, funds of funds, endowments de universidades, etc. E ao longo desses 18 anos, o meu papel também foi de vender o Brasil no exterior, né? Porque eu capto esses recursos do exterior para investir aqui. E, obviamente, ao longo desses anos, o discurso muda, né? Então, era o discurso do meados de 90 da estabilização, do Plano Real, a inflação finalmente sendo controlada, permite o investimento de longo prazo, permite a minha indústria existir, que é uma indústria que era inexistente antes de 94, e, portanto, esse discurso em seguida evolui com o crescimento, a estabilidade da moeda, o crescimento da classe média, desse novo consumo, a história do consumo no Brasil, as commodities, etc. E agora o discurso, inclusive eu voltei dos Emirados Árabes, onde eu estava semana passada, é um discurso de olha todos os problemas, e esses problemas, para quem hoje está no Brasil, como é o nosso caso, há 18 anos, e consegue navegar essa selva brasileira, que já foi descrita aqui, inclusive pelo Duda, com muita enfim, pertinência, tem uma vantagem competitiva, e você consegue, apesar dessa situação macro ruim, achar oportunidades, achar, de novo, deals, transações em setores que vão crescer apesar de uma macro ruim, né? E você consegue também, em função da situação e do pessimismo que se encontra no Brasil, a visão muito negativa internacional, mas também nacional, a ter oportunidades, inclusive, a preços mais atraentes, tá? Então, esse é muito, hoje, a visão do investidor estrangeiro olhando o Brasil, tá?
Então, eu vou colocar aqui rapidamente algum desses slides. Primeiro, falando da Advent, um pouco eu já falei, né? Quase 40 bilhões de capital investido. A gente tem um programa mundial, que é o Fundo Global, o último fundo de 11 bilhões de dólares, e um programa da América Latina, que é o que eu administro aqui, cujo último programa é de 1 bilhão 650 milhões de dólares. Esses foram todos os fundos que nós captamos para o Brasil, para a América Latina, e desde 96, totalizando aí 5 bilhões de dólares para a região. Administramos a partir de 3 escritórios, São Paulo, que eu toco, a gente tem escritório em Bogotá, na Colômbia e no México, e, portanto, com isso, tendo uma visão do que acontece a nível de América Latina e comparando com o Brasil. E esses foram os investimentos que fizemos ao longo desses 18 anos na região. Vocês vão reconhecer aí no Brasil, no mapa do Brasil, vários nomes que vocês conhecem, inclusive a Quero Quero, uma empresa aqui do Rio Grande do Sul. Temos mais de 200 lojas de varejo, fomos investidores na Dufry, no TCP, Container, TOTUS, Croton, etc. Então, os dados que eu mostro sobre o posicionamento do Brasil são ruins, né? Esse aqui é um estudo feito pelo Economist, que mostra o que a gente chama o fator de produtividade, né? E a mudança desse fator de produtividade na média anual, né? Então, quando se desconta o aumento da mão de obra e do capital empregada, o que sobra é esse fator de produtividade. E é a contribuição desse fator de produtividade para o crescimento do país. E a gente vê a evolução do Brasil, de 2012 para cá, extremamente negativa, que é aquele verde escuro embaixo. Inclusive comparado com a América Latina, que está levemente negativa, mas com a China e a Índia, onde existe ali um crescimento forte de produtividade. O que já foi dito aqui, quer dizer, por que isso, né? A primeira coisa, obviamente, a burocracia, já foi falado aqui. Nós estamos aí em péssimos lugares, como começar uma empresa, a selva, que é pagar impostos no Brasil, e o aspecto da lei trabalhista, como o Eduardo mencionou. Aqui tem dados específicos que mostram todo o quanto nós estamos ruins em relação à América Latina e ao resto do mundo nesses quesitos, mas a última linha, que é muito impressionante, sempre os nossos investidores se assustam com isso, né? Que são uma média de 34 leis, decretos, normas por dia no Brasil, ao longo dos últimos 20 anos, quer dizer, uma selva regulatória, né? E com isso é um aspecto muito interessante, né? Porque nós convivemos diariamente com empreendedores, analisando suas empresas, tentando investir, comprar participações societárias nessas empresas. E mesmo o empreendedor, que está o mais bem intencionado, querendo seguir a regra, não consegue. Ou seja, é tão complexo e existe tanta áreas cinzas no que, como você interpreta a lei, o que foi escrito ou não, como é que o Conselho Fiscal está entendendo aquele regulamento, que o empresário está gerando contingências sem nem saber que ele está gerando contingências. E, obviamente, isso é apontado na diligência no momento da compra da empresa e gera valor negativo numa avaliação nossa. E é sempre um fator extremamente complexo, tanto o aspecto fiscal como o aspecto laboral, de como você poder avaliar uma empresa no Brasil. E nós tivemos casos onde o relatório da due diligence dos nossos auditores apontavam valores de contingências maior do que o valor da empresa que a gente tinha negociado com o empreendedor. E a gente acabou fazendo o negócio, inclusive. Porque é aí que vem o fato de você estar 18 anos no país, de ter o julgamento de que, olha, ok, no stricto senso da lei está errado, mas na prática acontecem outras coisas, né? Ou seja, você tem que apontar o quanto que isso efetivamente vai se transformar numa contingência ou é simplesmente uma norma processual dentro do negócio. E isso é uma grande barreira de entrada
para o investimento, para o investidor estrangeiro no país, de entender isso. Infraestrutura, né? Então, falamos de burocracia. O outro aspecto é a infraestrutura. Não precisa dizer o quanto nós estamos ruins em relação a isso, inclusive em relação aos nossos pares. O ministro Burton mencionou o investimento. Aqui mostra, então, como que na formação histórica do capital nossa evolui, comparado com nossos peers na América Latina, o quanto estamos abaixo do nível de investimentos que deveríamos estar, e isso aqui é em percentual do PIB, e enquanto a gente estagnou, né, ao longo dos últimos 3 anos, aí, como vocês podem enxergar. E o que é frustrante, quer dizer, houve os 3, é o PAC 1, PAC 2, agora é o PIL, que acho que é o Programa de Logística, e Aceleração de Logística, e que não deram resultado, e a gente vê a China em cima, em que patamares está, né? Quase o triplo do Brasil em relação a investimentos. Outro ponto fundamental é educação, já se falou aqui, né? A gente vê o quanto nós gastamos em educação comparado com outros países, em percentual do PIB, inclusive com a Argentina, o Chile, bem abaixo. E o quanto que da população que deveria estar na universidade nesse momento não está, quer dizer, a penetração, 23% só. De novo, comparado com a Coreia, enfim, com outros países, bem abaixo. E isso, para nós, de novo, nós transformamos isso em oportunidade. Quer dizer, aqui que foi, por exemplo, o nosso investimento na Croton, onde nós transformamos uma empresa regional de Minas na maior empresa listada em bolsa do mundo na área de educação, em cima desses gaps aqui de penetração e investimento. E aí um problema seríssimo para nossas empresas e para todos vocês empresários é realmente o apagão de mão de obra qualificada que nós vivemos no país, né? Isso aqui mostra quanto o percentual dos empresários que têm dificuldade em preencher uma vaga, 71% no Brasil. E que é, no fundo, o grande gargalo, principalmente no nosso caso, onde a gente coloca uma agenda de crescimento agressiva nas nossas empresas. O Bruno me falou um pouco de colocar algumas ideias do que a gente vê em função dos nossos investimentos na América Latina. E eu puxei aqui um pouco a história do México. O México, com todos os seus desafios, crescimento também baixo, mas com uma agenda que vem lá desde meados dos 90, uma agenda de abertura de comércio, né, com os Estados Unidos primeiro, né, a NAFTA, e agora, recentemente, com o Pacto do Pacífico, junto com Colômbia, Peru, Chile. E nós vemos ali um fator muito interessante, que é aquela linha vermelha, que é o crescimento, a evolução do custo, né, da mão de obra mexicana comparado com a chinesa. E que, como ao longo desses anos, essa mão de obra virou até mais barata do que a China hoje. Que é o ratio aí, que está agora de 10% mais barato no México do que na China. Claro que a mão de obra na China aumentou, mas também o México teve um investimento pesado em qualificação, treinamento de mão de obra. E aí, quando você olha no gráfico de baixo, lá em 2018, o México vai superar a China nas importações com os Estados Unidos, das importações americanas, se continuar nesse caminho. Ou seja, a abertura de um país força o país a se tornar mais competitivo, derrubar as barreiras, e isso é um caminho para melhorar a competitividade, né? E o segundo aspecto interessante do México é a questão política, né? O Peña Nieto, ao entrar no governo no começo do ano passado, conseguiu criar esse pacto pelo México, me lembro que o senador Aécio estava mencionando aqui, com os 3 principais partidos políticos, para uma agenda para o país. Já passou uma reforma laboral, de educação, telecomunicação e mídia, está passando nesse momento uma reforma importantíssima de energia, de transformar a governança e o modelo de gestão da Pemex com algo mais próximo do que é hoje a Ecopetrol na Colômbia. E interessante que
2 anos atrás, 3 anos atrás, até quando o Peña Neto estava iniciando sua campanha para a presidência, o modelo era a Petrobras na época. Então, interessante como agora estamos olhando para o modelo colombiano de governança como o mais correto. E mais de 30% do PIB mexicano gira em volta da Pemex. Então, essa reforma é fundamental para abrir para investimentos estrangeiros e permitir, então, o desenvolvimento desse pedaço da indústria. E, finalmente, o grande sonho nosso aqui, que é o aspecto fiscal, simplificar essa selva regulatória que nós vivemos, e é uma reforma que o governo mexicano está empenhado em empurrar. O que eu queria colocar aqui, quer dizer, acho que não existem, o México tem também as suas séries de problemas, mas existe pelo menos uma vontade política nesse momento de empurrar reformas estruturais importantes. E essa vontade política que nós não enxergamos aqui nesse momento no país. E com isso, muito obrigado e estaremos aí respondendo as perguntas. Vamos, então, passar imediatamente para as perguntas e respostas, até pelo adiantado da hora, pela questão da organização, nós teremos, então, uma questão para cada painelista. Eu gostaria de começar, então, perguntando para o Eduardo Melzer, aqui a questão do Alexandre Tola. Sendo as startups a roda motriz da inovação nos países desenvolvidos, quais seriam as ideias de incentivo privado e ou governamental para esse setor? Vou falar uns 30 minutos, pode ser? Essa é uma pergunta ampla e importante. Eu tentei dizer aqui na minha participação que o que move a economia são os empresários, os empreendedores, as pessoas que trabalham no país. Nesse sentido, o startup, quer dizer, uma empresa inicial, ela é muito importante, porque é a partir enfim, da visão de empreendedores e do investimento e comprometimento de empresários e investidores que uma economia se forma e se desenvolve. Agora, nós temos obstáculos muito importantes no Brasil, e aí talvez seja o papel das mexidas governamentais. Quer dizer, a gente falava aqui sobre o que demora para fechar para abrir uma empresa, para fechar uma empresa, os impostos e o ambiente não acolhedor para qualquer tipo de investimento e de crescimento no nosso país nesse momento. Quando a gente observa economias mais avançadas, que têm um índice importante de investimento em novas empresas, em startups, como os Estados Unidos, por exemplo, se observa, em primeiro lugar, uma legislação muito mais apropriada para esse modelo e, em segundo lugar, um ambiente muito mais propício, com pessoas interessadas em trabalhar, em participar. Então, é toda uma economia, toda uma roda que gira. Agora, de novo, esse é um tema rico que a gente precisava um pouco mais de tempo para falar sobre ele. Tá, ok. Muito obrigado. Patrícia, uma questão em relação aqui a acordos comerciais brasileiros. Tu acredita que o aumento de competitividade no Brasil passa pelo país deixar o Mercosul? Eu acho que o senador Aécio acredita, né? E eu provavelmente estarei na mesma linha que ele, né? Eu acho que o Mercosul, se você enxergar ele hoje, ele é mais um acordo político, né? Ele não, inclusive, eu estava até lendo sobre isso. Quer dizer, a nascência dele não foi para ser um acordo de free trade, né? De comércio livre, como está sendo a criação do Pacto do Pacífico, que ali sim a agenda é uma agenda puramente, enfim, essencialmente comercial. A agenda inicial do Mercosul era uma agenda política. Eram os países que estavam saindo de uma ditadura, na época, querendo estabilizar países, né, querendo estabilizar a democracia. E a agenda de comércio não era a agenda principal. E ela meio que se carregou desse jeito durante todos esses anos, né? E hoje eu enxergo realmente como uma trava ao Brasil em relação à possibilidade de se abrir para o mundo e seguir o caminho, né, que o México, a Colômbia, o Chile vem seguindo, e com bastante sucesso, né?
E essa é uma pergunta que a gente recebe muito também, né? Quer dizer, o que estamos nos fazendo, nos aliando dentro do Mercosul, com a Argentina, com a Venezuela? Está virando, na verdade, aparentemente como se fosse um anti-gringo associação, e o Pacto do Pacífico sendo enxergado agora como os tigres da região, é o futuro da região. Então, isso nos coloca num posicionamento muito ruim, né, de continuar nessa agenda. Muito obrigado. Gostaria de agradecer Eduardo Melzer, muito obrigado pela presença aqui. Patrícia Etling também. Acho que é bem produtivo esse debate de ideias, especialmente em momentos como o que nós vivemos. Nós estamos dando por encerrado esse painel, que teve uma dinâmica diferente, contou também com a participação do senador Aécio Neves. E eu gostaria só de ressaltar um dado interessante, importante até, que dentro do espírito que nós temos no Fórum da Liberdade, chamar pessoas diferentes, nós tivemos a palestra do senador Aécio Neves, mas também convidamos o Eduardo Campos e a Dilma Rousseff, que são aí os principais pré-candidatos à presidência. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos, boa noite. Amanhã, 9 da manhã, retomaremos os nossos trabalhos. Muito obrigado.